Juventus emite nota de rescisão de contrato com Danilo e deseja boa sorte no Flamengo. Flamengo comunica aí no seu informativo que vai fazer mais 2 contratações e vai anunciar essa semana. Agora vocês imaginam o nosso meio de campo: De Arrascaeta, De La Cruz, Jorginho, Eric Pulgar, Everton Araújo, Alan e Gerson. Vai ficar doido ou não vai? O que vocês esperam desse meio de campo? Comenta aí. Meus amigos, programação da semana do nosso Mengão, 2 jogos importantes. Vou estar trazendo tudo aqui agora. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça. Mais de 1.800 pessoas já clicaram no like e o dedo não caiu. Você está esperando o quê? Clica no like aí, meu filho. Tamo junto? Vamos que vamos. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos. Abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo e vai se tornar imbatível. Põe fé? Comenta aí. Vamos que vamos. Meus amigos, situação é a seguinte: programação do Flamengo essa semana. Flamengo na quinta-feira enfrenta o Sampaio Corrêa às 21 horas e no domingo, dia 2 de fevereiro, enfrenta o Chora Fogo, Cavalo Paraguaio. Chame como você quiser chamar, mas vai ser Flamengo e Botafogo. Jogo esse que marca o reencontro das duas equipes que não se encontram desde o ano passado, né, quando se enfrentaram pelo Brasileirão, e o Botafogo está em vantagem, ganhou as duas. Então esse ano a gente já vai começar agora, dia 2 de fevereiro, tendo essa revanche, e o Mengão tem que ganhar, pegar esse título, lembrando que o Botafogo perdeu jogadores importantes e o Flamengo está tendo retorno de jogadores importantes. Então o que esperar dessa partida? Você põe fé que o Flamengo vai ser campeão? Comenta aí. Vamos que vamos. Meus amigos, mudando da água para o vinho e falando aí do nosso mercado da bola, que está cada vez mais agitado. Saiu aí a rescisão de contrato de Danilo com a Juventus se despediu do jogador, o jogador se despediu da Juventus, fez um vídeo emocionante, já que ele passou 5 temporadas e meio atuando lá. Lá, ele 75% das vezes ele foi zagueiro, e aqui no Flamengo, o Flamengo está sendo contratado para ser zagueiro e lateral. Claro, ele era lateral na seleção brasileira, importante, muito importante na seleção brasileira, capitão, e agora vem para o Flamengo para fazer essa dupla função. Assim como o Gerson faz, o De La Cruz faz, o Alcaraz tem feito também dupla função, o Danilo terá dupla função no Flamengo. E chega para um contrato de 2 anos, com um salário de 1,5 milhão por mês, mais bônus aí por metas, né? O contrato dele é de 2 anos, mas pode ser renovado automaticamente por mais um, desde que ele cumpra as metas. Metas que são essas, ó. Tempo de jogo, se ele atingir 75%, 70% dos jogos no ano, é uma meta cumprida, já terá aí sua renovação automática garantida. Então, o Flamengo faz uma boa contratação, bota uma cláusulazinha ali, e pode ser que renove por mais um. Se o cara estiver bem, o Flamengo vai renovar de qualquer jeito. Mas se ele não estiver bem, só vai renovar pela renovação automática, assim como aconteceu com o Davi Luiz em 2023. Renovou automaticamente para 2024. Muita gente fala que seria dispensado em 2024, só ficou porque foi renovado automaticamente. Então tem tudo isso aí. E falando nisso, muita gente está criticando, porque o Flamengo contratou Danilo com 33 agora, contratou no passado o Alexandre, tinha 32, fez 33 esse ano, e está contratando o Jorginho. Todo mundo está criticando. Muita gente está criticando, todo mundo não, tem muita gente criticando. Porque o Flamengo abriu mão do Everton Ribeiro com 33 anos, porque a idade já estava avançada. Mas a verdade é, o Flamengo chegou a botar uma proposta na mesa do Everton Ribeiro, que estava em final de contrato, e ele não aceitou porque as condições no Bahia seriam muito melhor para ele. O contrato mais longo, salário melhor, no Flamengo teria um tempo mais curto. O Flamengo queria renovar por 1 ano, e ter uma pequena redução do seu salário. Então, para ele, não seria um bom negócio. Foi isso que aconteceu. E tem aquela questão também, né? Um cara, quando está jogando na Europa, mesmo ele sendo mais velho, ele é visto como um jogador, assim, ainda em condições melhores e com a possibilidade de ter uma performance melhor no Brasil, porque na Europa são campeonatos mais difíceis. Lá tem a Champions League, que equivale à nossa Libertadores aqui, porém, imagina só, na Champions League lá eles enfrentam, né? Ele na Itália, jogando pela Juventus, ele enfrentava times da França, da Inglaterra, da Alemanha, de vários outros setores ali da Europa, são times difíceis e ricos. Então o Flamengo aqui, se você for comparar, o Flamengo
é o mais forte do Brasil, e para jogar lá na Europa tem que ser forte também, porque lá a grana rola, os times são bem reforçados, os campeonatos são mais difíceis. Então, o cara quando vem de lá para cá, tem tudo para ter mais anos aqui de performance melhor, por causa que lá o futebol é muito mais pegado, então o cara vem bem mais preparado. É o que aconteceu com o Davi Luiz, que jogou até os 36 do Flamengo, com o Felipe Luiz, jogou até os 37, Diego, jogou até os 38. Então tem tudo, tem vários outros jogadores. Se fosse falar aqui, ficava a tarde inteira falando de jogador aqui que veio de lá velho, mas que ainda rendeu muito no futebol brasileiro. O próprio Rafinha também. Então tem tudo isso. Quem joga lá, quando vem pra cá, deita o cabelo. Então o Flamengo está se reforçando. E falando de reforçando, uma novidade aí é que o Arsenal topa liberar o Jorginho desde que ele saia para um clube que não seja na Europa. Então topa liberá-lo de graça, e aí a possibilidade dele vir para o Flamengo é grande. E o Flamengo já anunciou que vai fazer 2 contratações essa semana. Só que eu estou na expectativa de saber quem que é. Por quê? Porque o Vitão não vai ser. O Flamengo botou 7 milhões de euros dessa vez, e abateria aí os 4 milhões que o Inter deve ao Flamengo na dívida do Thiago Maia. Mas o Inter já rechaçou, não quer, não aceitou a proposta, então volta para o 0-0. Então a pedida oficial do Inter é 14 milhões de euros nessas transações. O Flamengo teria que dar mais um jogador, pagar 7 milhões de euros e inclusive acrescentar aí a dívida de 4 milhões do nosso querido Thiago Maia, que está lá até hoje, né, praticamente de graça, porque o Flamengo quase não recebeu nada, já tem 3 parcelas atrasadas e assim segue. Então tem tudo isso aí. Então o Internacional não quer negociar com o Flamengo. O Internacional está dificultando de tudo quanto é jeito. Com isso está fechando as portas, né? Porque o Thiago Maia foi para lá emprestado, e no futuro aí ele pode precisar de um jogador emprestado, e o Flamengo também vai fazer a mesma coisa. Sem contar que o Flamengo tem mais dinheiro, o Flamengo tem mais visibilidade mundial, o Inter não tem. O Flamengo tem visibilidade só no futebol brasileiro, tem no futebol mundial. O Vitão, com 24 anos, ele estaria seria bem favorável para ele. Seria mais visto na seleção brasileira, seria mais visto por times europeus, apesar de já estar com 24, ou seja, lá no Inter ele está escanteado. Mas, fazer o que, né? Por enquanto, não segue. Então, por isso que eu falei, quem será essas 2 contratações que vai anunciar? Porque o Vitão, já praticamente, a não ser que tenha uma reviravolta aí. Já o Jorginho, o Flamengo está bem encaminhado, as conversas avançaram. Segundo o Jorge Nicola aí, o Flamengo deve anunciar a contratação de Jorginho também, porque o Flamengo já botou uma proposta em dinheiro na mesa do jogador, tempo de contrato que é o mesmo do Danilo, estilo de metas aí para ele alcançar, mesma coisa do Danilo, e o jogador deve sim aceitar. Inclusive o Jorge Nicola cravou que o Flamengo estaria tentando a contratação de Pogba, jogador que está 2 anos sem jogar, foi afastado por causa de doping, está sem clube, também jogou na Juventus com o Danilo, com o Alcaraz, com o Alexandre. Então estaria o Flamengo fazendo uma seleção da Juventus, segundo o Jorge Nicola. Só que lá no Flamengo o pessoal não confirma, ninguém confirma nada disso. A única informação que se passam lá é que o Flamengo vai fazer 2 contratações pontuais para jogadores que saíram de nível, e vai trazer 2 jogadores para repor essa saída com nível. Só que no meio de campo ainda não saiu ninguém, né? Mas a expectativa é de que o Lohan, até o final dessa semana, se acerte 100% com o CSK. A proposta do CSK hoje é de 8 milhões de euros. Uma proposta que agrada ao Flamengo, agrada ao staff do jogador, aos empresários dele e também o jogador. O jogador se interessa muito em ir para o CSK, jogar lá na Rússia. Acredito que lá ele teria muito mais chance do que no Flamengo. Já no Flamengo, se ele continuar, ele vai revezar entre o time principal, profissional, e o sub-20, já que ele tem apenas 18 anos, então ele pode descer a qualquer momento para a base, depois pode voltar para o profissional. Deve ficar assim para não perder ritmo de jogo, porque no Flamengo dificilmente o Davi Luiz vai utilizar o jogador, vai aproveitar, porque o jogador não se dedica nos treinos, isso não agrada o Felipe Luiz, e o jogador tem uma postura extra-campo quando ele está de folga, que também não agrada o técnico. O técnico do Flamengo quer disciplina, quer jogadores comprometidos, e por isso esse ano tem tudo para dar certo e o Flamengo fazer um excelente campeonato, né? Porque são vários, e conseguir títulos aí. Então, os números aqui de todas as vezes que o Flamengo disputou a Supercopa. Em 1991, o Flamengo ganhou de 1-0 do Corinthians. Em 2020, o Flamengo ganhou de 3-0 do Atlético Paranaense.
Depois, em 2021, o Flamengo empatou com o Palmeiras no tempo normal e depois venceu nos pênaltis. Em 2022, o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro em 2-2 no tempo normal e depois perdeu nos pênaltis. E em 2023, o Flamengo perdeu aí de 4-3 para o Palmeiras. Então essas foram todas as vezes aí que o Flamengo disputou a Supercopa com aproveitamento de 40%. Então, abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Tamo junto. Valeu, meus amigos. É nóis.